Fundação Vale apresenta. Uma cidade que pratica o planejamento urbano, né, é uma cidade que prevê estratégias para o seu crescimento, do ponto de vista do crescimento tanto da sua população, quanto do ponto de vista da extensão do seu território, quanto do ponto de vista do ordenamento das suas atividades, de forma a atender todas as demandas que a sociedade tem na forma espacial da sua ocupação. Agora, isso depende também do modelo de planejamento urbano que se pratica, né? É muito comum a gente ouvir a frase, isto é falta de planejamento. Não há uma falta de planejamento. O que há é um planejamento posto a serviço dos que dominam os setores estatais, ou seja, o grande capital, né? As coisas não estão como estão porque faltou o planejamento. As coisas estão como estão porque o planejamento que foi feito fez com que elas ficassem como estão. E é este o ponto que precisa ser revertido. Nós precisamos ter um outro planejamento. Um planejamento em que as vozes organizadas da sociedade sejam ouvidas. Não é incomum a gente encontrar cidades onde você tem, do ponto de vista do perfil de renda da população, 70% da população de baixa renda, e quando você olha no planejamento daquela cidade, onde é que estão os territórios em que a habitação de interesse social pode acontecer, pelos parâmetros estabelecidos, ela é 2% do território, 1% do território. Então, é disso que a gente está falando. Tem um planejamento? Tem, para atender a que população, a que modelo de desenvolvimento, a que modelo de inclusão dessas cidades. Uma ilustração clara desse tipo de planejamento, eu acho que é o caso da Barra da Tijuca, por exemplo, né? Essa é uma zona imensa, aberta em um determinado momento, que estava passível de qualquer tipo de ocupação, poderia se fazer aí uma cidade socialmente integrada, e, no entanto, se optou por aproveitar grandes glebas que haviam lá, que estavam em mãos de uns poucos proprietários, que, por sua vez, rentabilizaram esses espaços através da sua melhor forma possível. A forma mais rentável foi criar grandes condomínios fechados. E isso aí foi uma estratégia de ocupação em que, na verdade, redundou em que um imenso espaço da cidade, que poderia ser um espaço muito mais socialmente integrado, se tivesse, em última análise, elitizado, entregue a um determinado segmento da sociedade bastante reduzido, e por isso, enfim, que se explica o tipo de condomínios que efetivaram nessa região, nessa zona da cidade. A lógica que começa a governar a administração municipal é a lógica do mercado. Quais são as áreas da cidade que podem atrair investidores? Como eu posso desenvolver um empreendimento que é capaz de atrair empresas? Os princípios da reforma urbana podem ser sintetizados em alguns tópicos. Primeiro, a gestão democrática da cidade, ou seja, todos e todas têm algo a dizer sobre a cidade. Todos e todas devem se pronunciar, participar das decisões relativas à cidade. Que cidade queremos? Como a cidade deve ser organizada? O segundo princípio é a regulação pública do solo urbano, ou seja, é papel do poder público regular o mercado, as empresas, o mercado imobiliário, ou seja, a cidade não pode ser objeto do lucro e penalizando as pessoas, penalizando as coletividades que nela vivem. Então, o gabarito de um prédio, o tamanho de um prédio tem que ser sustentável ambientalmente. Um terceiro elemento é a função social da propriedade, ou seja, a propriedade deve cumprir a sua função social. Ela não pode... Você, apesar de ser proprietário da sua casa, do seu terreno, você não pode fazer com ele o que você quiser,
Por quê? Porque a cidade ela é um bem coletivo e o uso da cidade deve respeitar a coletividade. Portanto, esse é um princípio fundamental, quer dizer, subordinar o uso da propriedade à coletividade. Então, esse é um terceiro princípio fundamental da reforma urbana. E, por fim, a gente pode dizer que é a função social da cidade. A cidade deve garantir a todos e a todas que nela habitam os direitos fundamentais para uma reprodução social digna. Educação, saúde, mobilidade, moradia, saneamento ambiental, lazer, cultura, enfim, todos e todas devem viver com dignidade na cidade. Foi a primeira vez na história das Constituições Federais brasileiras que se destinou um capítulo específico à questão urbana. A luta pela reforma urbana é uma luta que ela começou de baixo para cima, quer dizer, ao lutar por moradia, ao lutar pelos equipamentos públicos, os movimentos foram percebendo que mais do que uma conquista isolada, era preciso conquistar o direito à cidade, o direito às oportunidades que a cidade oferece, o direito a poder circular, ter transporte público nessa cidade, poder circular pelos diversos espaços, a lutar contra a segregação territorial, que quer dizer, né, que num lugar da cidade tem tudo para poucos e que em outros não tem nada para um monte de gente. E esta é uma luta que acaba resultando no Brasil no Estatuto da Cidade, que é uma lei que nasce para permitir a implementação da reforma urbana. E o Estatuto da Cidade, ele é, utilizando uma figura, ele é uma caixinha de ferramentas. O plano diretor é a chave que abre essa caixinha de ferramentas. E quais são essas ferramentas? São ferramentas de 3 tipos. Ferramentas que promovem a indução, ou seja, o estímulo a um tipo de crescimento urbano. São ferramentas que promovem a regularização fundiária, ou seja, combatem a irregularidade e trazem para a cidade legal, para a cidade formal, toda essa parte muito grande na cidade brasileira que está, de alguma maneira, condenada à ilegalidade, à clandestinidade, e um outro conjunto de instrumentos que promovem uma gestão democrática da cidade, uma gestão urbana democrática, né? Nos instrumentos que promovem o estímulo, né, a indução do crescimento urbano de uma forma ordenada, nós vamos encontrar o IPTU progressivo no tempo, que combate a ociosidade das áreas infraestruturadas e não ocupadas, a desapropriação por títulos da dívida pública, né, as outorgas onerosas do direito de construir e de alteração de uso, as operações urbanas consorciadas, os estudos de impacto de vizinhança, enfim, há uma série de instrumentos que compõem essa cesta básica, né, para promover o direito à cidade. Para mostrar como é contraditória a questão do plano diretor e do destino das cidades, eu vou lembrar o seguinte: eu não conheço nenhum plano diretor no Brasil que não diga que o transporte coletivo é prioritário. Eu não conheço nenhum plano diretor no Brasil que não repita a importância da função social da propriedade. Ela já foi conquistada no papel, na lei. Ela está repetida na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade e nos planos diretores. Porém, implantar uma lei contra a realidade da desigualdade das nossas cidades significa nadar contra a corrente. Como é que você faz para uma lei ser cumprida? Manifestação pública. Se nós não nos manifestarmos, nossas leis que beneficiam a maioria, nossas leis que nadam contra a corrente, não vão ser implementadas. A luta por participação não é simplesmente uma luta de forma, é para influenciar efetivamente nos conteúdos dos planos. É claro que esse processo não é pacífico e você vai ter resistências veladas ou explícitas, né, dos grupos que são afetados e que estão historicamente acostumados a ser beneficiados pela legislação, pelas normativas governamentais. Então é uma arena importante de enfrentamento das questões.
muito oportuno aí a aprovação do Plano Diretor de São Paulo, que vai trazer à luz fortemente esse debate, né? Como a maior cidade da América Latina conseguiu estabelecer mecanismos que o Estatuto da Cidade prevê que são fundamentais para você garantir que o uso da terra, que é um bem finito, seja feito de maneira mais igualitária e equânime, né? Em primeiro lugar, o Plano Diretor de São Paulo, ele aplica os instrumentos do Estatuto da Cidade, né? Transforma, por exemplo, o coeficiente de aproveitamento básico 1 para a cidade toda, o que significa que tudo que se construir acima de uma vez a área do terreno deverá pagar uma outorga onerosa. Estabelece instrumentos também para combater a manutenção de terrenos, de imóveis vazios e ociosos na cidade e, fundamentalmente, busca reestruturar a cidade na perspectiva de adensar a cidade ao longo do sistema de transporte coletivo de massa, de modo a estimular o uso do transporte coletivo e preservar as áreas no interior dos bairros, evitando que nós tenhamos uma verticalização dispersa pela cidade. Belterra não estava nem dentro dos critérios exigidos pela lei, pelo Ministério das Cidades, que tinha a obrigação de fazer plano diretor. Mas o prefeito da época, ele vestiu a camisa e decidiu que Belterra deveria fazer o seu plano. E convidou a sociedade de todo o município, da mais perto ao mais longe, comunidade da zona urbana e rural, e de pessoas de todas as idades, inclusive as crianças, as mulheres, as etnias, e trouxe para que pudessem optar sobre o rumo do que queria que Belterra pudesse desenvolver por pelo menos 10 anos a partir daquele momento. Quando a gente trouxe para a participação, então as próprias pessoas diziam como que vai se elaborar um plano para desenvolver a cidade se a cidade está invadida por sojeiros. Então, o outro desafio era não apenas criar instrumentos que viessem a controlar o avanço da soja no município, mas criar esse instrumento trazendo aqueles produtores para participar de um processo de elaboração desse instrumento, para que eles entendessem a importância de não apenas ele ter o seu espaço dentro da cidade, não apenas ele produzir, mas que ele também deveria respeitar o espaço do próximo e esse próximo entender a importância também do trabalho que ele estava desenvolvendo. Belterra dá um exemplo muito forte com a criação desse plano diretor, porque ele já ajudou a construir outros instrumentos. Por exemplo, nós aqui temos o plano de habitação, que também da mesma forma, com base no plano diretor, foi construído e que hoje tem habilitado para receber recurso financeiro para a questão habitação, principalmente para as pessoas mais carentes, que não têm condições. A gente tem um plano pronto, nosso objetivo é de que no decorrer dos próximos 10 anos a gente possa estar em Belterra com 1.000 moradias de interesse social. O plano diretor, ele determinou que deveria ser trabalhado um processo de regularização fundiária no município. Regularização fundiária de interesse social. Conseguimos o repasse de 1.700 hectares. Conseguimos a regularização de 181 lotes. Então, para mim, foi uma alegria muito grande de hoje saber que o terreno que nós estamos nós somos o dono do terreno, né? Um plano diretor sem a participação da sociedade é um plano cego, ninguém não vê. Eu choro de felicidade de ver algo construído por nós mesmos, sabe? Nós do município, sendo construindo, né? Uma nova cidade, né? Uma lei
para reger o nosso município. Isso para mim é muito emotivo. Um oferecimento Fundação Vale.